Bom dia a todos. Estamos aqui mais num domingo de manhã para bater um papo, né, sobre o Sistema Filhas de Gaia. Eu sou Mônica Servini, sou cogestora do grupo, junto com outras pessoas do Sistema Filhas de Gaia, e trouxe hoje aqui, né, duas grandes amigas, duas grandes parceiras de mais de 20 anos, né? Acho que bem mais, né? De 20 anos de trabalho juntos, a Gui e a Marli, para a gente estar conversando sobre um composto chamado Fraternidade. Pedi para a Gui se apresentar, falar um pouquinho dela. Meu nome é Agnailda, eu tenho formação em psicologia e sou especialista em terapia floral há mais de 20 anos. Então, faz mais de 20 anos. Isso. E atendo e trabalho e dou curso de formação há um bom tempo também. E Sistema Filhas de Gaia é um dos sistemas que eu trabalho há muito tempo e gosto muito dele. Olá, bom dia. Meu nome é Marli Geminiani, sou psicóloga e especialista em terapia floral há mais de 25 anos também. Trabalho em clínica particular e em empresas, no atendimento a clientes e colaboradores, utilizando das essências florais. Juntamente com a Mônica e com a Gui, faço parte do corpo diretivo da Flora, Associação Paulista dos Profissionais da Terapia Floral, e me sinto muito honrada em estar neste momento, fazendo parte deste encontro, onde Maria e Mônica nos chamaram para falar de um composto tão lindo e tão pertinente no momento que estamos vivendo. Que possamos passar alguns minutos agradáveis nessa troca de experiências. Quero agradecer muito a Mônica e a Maria Grilo. É uma honra estar aqui. Maria Grilo que faz o cronograma. Mais alguma coisa? É isso. Não. Então, a ideia hoje, né, é estar trazendo a Gui e a Marli, e a gente optou em estar falando sobre um composto maravilhoso do Sistema Filhas de Gaia, né? Todo mundo já deu uma pontinha dele aqui nesses encontros de domingo, porque ele é fundamental, né? Para mim, ele é o centro dos compostos Filhas de Gaia, ele é o reconciliador, então ele acaba trazendo toda essa possibilidade da gente estar ancorando o outro e o eu e o outro. Por que, né, rapidinho, por que a gente escolheu, eu, Marli, né, mais Marli e Gui, que vão estar contando, né, com casos bem interessantes, por que a gente escolheu um composto chamado Fraternidade? Porque como nós três trabalhamos com a sinergia de vários sistemas juntos, né, se a gente pegasse uma essência, ia ficar difícil a gente estar linkando aonde é que a gente sentiu, né, de uma maneira mais efetiva esta essência e não a sinergia de todas as essências de Filhas de Gaia, de Bar, de Califórnia, de Minas. Então, a gente acabou optando pelo composto Fraternidade, porque as duas têm dois casos super interessantes em que, separadamente, né, a gente consegue entender a qualidade do Fraternidade dentro do trabalho terapêutico que elas fizeram. Vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre esse composto. Como eu já falei, ele é considerado o reconciliador do sistema Filhas de Gaia. Ele ajuda a gente a fazer uma reconciliação amorosa com o outro, trazendo uma harmonização sem discriminação de cor, de classe social, de sexo, de prestígio social. Ele vai facilitar a criação e o fortalecimento
em grupos, em famílias, em empresas, aonde quer que a gente tenha que trazer essa questão da reconciliação, o fortalecimento nos vínculos fraternos e harmoniosos. Tá? Possibilita um acesso, esse composto, a sinergia dele, possibilita nosso acesso à capacidade da gente trazer uma qualidade que todos nós temos, e no grupo é muito importante a gente estar ancorando isso, o amor incondicional, né? Que é amar o outro simplesmente pelo fato do outro existir, né? Eu amo incondicionalmente. Ele vai trazer a possibilidade da gente desenvolver a nossa generosidade com o outro, a tolerância, a flexibilidade e a empatia, principalmente diante de situações em que existem diferenças, né? É muito fácil eu ser empático com o outro que é parecido comigo. É muito fácil eu ser empático com o outro que pensa igual a eu, né? O complicado é a gente ser empático, generoso com o outro que é diferente, né, de mim. Vai acessar a nossa habilidade de lidar amorosamente e respeitosamente em situações de conflitos. E este é o grande desafio da gente poder vivenciar a amorosidade, a genuidade em situações de conflitos, né? E lembrando um pouco a live da Maria, que a Maria citou o composto fraternidade, acho que é muito interessante a gente falar dele, né? Ele também vai ser indicado, pensando nas crianças, né? Ele também vai ser indicado para crianças que, por alguma razão, precisam começar a vivenciar o processo de socialização antes da psique estar preparada para esse movimento, né? A gente sabe que a criança, né, é legal a criança começar esse processo de socialização por volta dos 3 anos, mas de repente a criança precisa ir com 1 ano e meio para a escola, então vai ajudar ela a estar ancorada no processo de socialização, trazendo a possibilidade dela começar a compartilhar com os amiguinhos, a dividir a atenção da professora, mesmo antes dela, no seu desenvolvimento, estar preparada para isso. Trazendo, né, para finalizar a fraternidade, ele traz o sentimento de irmandade, né? Somos todos iguais, tá? Então, acho que é isso, um resuminho, né, daquilo que a gente queria estar trazendo para vocês sobre fraternidade. Ok? Gui, se você quiser começar a falar um pouco desse caso que você trouxe para a gente. Sim, vamos falar, sim. Então, esse caso, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu conversei com essa cliente primeiro, pedi autorização dela, embora a gente não fala do nome da cliente, né? Eu pedi autorização a ela para poder falar do caso, porque isso eu acho importante. E ela, inclusive, se prontificou a escrever algumas coisas, que eu vou colocar aqui até com as palavras dela, porque isso é bem interessante, né? Com as próprias palavras, como ela se sentiu. Enfim, quando essa cliente me procurou, ela estava com um quadro de síndrome do pânico, né? Ela tem uma idade ali na casa dos 30, bem na metade da casa dos 30 anos, e ela voltou a morar com a família de origem. Mãe, na verdade, era a mãe e a irmã, e acho que uma sobrinha. E depois, quando ela saiu da crise e a gente começou a trabalhar um processo de autoconhecimento, ela começou a sentir e perceber um atrito, né? A família, ela, irmã e mãe, começaram a se atritar em várias questões. É uma família que, me parece, tinha uma forma de se comunicar muito velada. E a dinâmica da família é uma dinâmica onde cada um vive a sua realidade
e, às vezes, sem respeitar muito a realidade do outro, o espaço do outro, a opinião do outro. E isso que se estava deixando a cliente, como ela estava num processo de autoconhecimento, a gente vai, né, tendo umas percepções maiores, amplia a percepção. Então, ela estava se sentindo sufocada e percebendo a dinâmica da família de uma maneira muito mais clara, né? E aí, o que acontece? Nessa convivência com a irmã, foi entrando em conflito, e esses conflitos, eles foram vindo à tona. Então, eu prescrevi fraternidade para ela tomar. Como eu estava ouvindo mais a opinião dela, e eu não conhecia a família, eu tinha uma ideia do que ela trazia, então eu achei de bom tamanho ela tomar e conversar com a mãe, com a irmã, com os membros da família, a permissão, pedindo a permissão para colocar na comida. E foi o que ela fez, né? Então, ela tomou o composto e colocou o composto na comida. E aí, eu vou falar para vocês, vou relatar o que ela coloca depois de um tempo, que nem foi muito tempo, viu, gente? Foi cerca de o quê? Um mês. Um mês, no máximo um mês e meio, ela já começou a sentir, né? Então, ela diz assim, eu até anotei para que a gente possa ter uma ideia. Então, ela falou da mãe, né? Da relação com a mãe, como que ficou. Ela percebeu a mãe mais aberta, mais compreensiva, né? Senti que ela passou a entender e respeitar o que eu falava e respeitar o meu espaço na casa. Em relação à irmã, que ela via uma pessoa, como a irmã detinha o poder econômico, então ela se desobrigava de qualquer atividade na casa, né? Então, todo mundo podia fazer, ela não fazia quase nada. Então, ela disse, minha irmã passou a colaborar com as tarefas da casa, né? Passou a ser mais participativa e aberta, né? Quando algo me incomodava. Ela dizia que a irmã passou a ouvir as necessidades dela, né? Entender, né? Quando dizia algo para mim, que não, quando eu dizia algo para ela que não estava bom, ela conseguia me ouvir. E em relação a ela, o que eu achei bem interessante também é que ela coloca que ela se abriu, né? Abriu o olhar para ver que cada um fazia a sua parte, que, na verdade, ela desenvolvia a escuta, e com isso eu percebi que não era somente eu, que não era somente minhas opiniões, não era somente meus problemas, né? Desenvolvi o senso de coletividade. Eu achei muito interessante essa colocação dela, né? E aí, né, a partir do fortalecimento dos vínculos fraternos, que é isso que fraternidade fez nessa família, né? Fortaleceu esses vínculos que já existiam, ela diz que foi uma melhora de 100% das relações. Inclusive, agora, nessa época de pandemia, ela disse que isso se perpetuou, porque esse trabalho foi feito no começo do ano passado, né? Foi um tempo, e agora ela diz que nessa época ela tem lembrado desse composto e agradecido por ter tomado esse composto, porque a família tendo que ficar juntas, né? Convivendo ali na casa, e essa harmonia acabou se perpetuando. Interessante, né? É muito interessante, né, Gui, porque reprograma a forma de como as pessoas se relacionam, né? Você falou, o amor está lá, só que a pessoa começa a agir com hostilidade, com indiferença, com disputa, com poder. Então, reprograma a estrutura da forma de relacionamento.
Isso é bem legal da gente perceber na fraternidade. Traz a possibilidade das pessoas viverem o amor que ela sente pelos outros sem nenhuma condição de eu te amo ser. Interferência, né? E quando você fala nisso, né? Uma das coisas que eu percebi é exatamente isso. Dentro do composto Fraternidade tem uma essência chamada Quaresmira Rosa, que é a essência que, essa essência dentro do composto empresta a qualidade da tolerância. Né? E o que é tolerância? É ter compaixão pelo outro. Né? Ser generoso com o outro. Generoso e tolerante. Generoso e tolerante. Agora, a essência que mais que eu senti que mais atuou nela foi Orquídea Violeta, porque ela traz o sentimento de pertencimento. Quando ela volta para casa, ela ainda não... Ela olha aquelas pessoas naquela dinâmica e ela não se sente pertencer. Exato. Né? E aí a Orquídea Rosa ajuda, né? Para quando ela estava mesmo vivenciando esse padrão de separatividade, né? Que levou-a para uma condição hostil, né? Medrosa, uma condição medrosa e hostil dentro do âmbito familiar. Sim. Outra essência também que eu senti muito interessante, Mandacaru, porque ela faz um casadinho perfeito com Quaresmira Rosa, né? Porque ela trabalha a aceitação, né? Enquanto a gente não aceita o outro como fica muito complicado. E aqui é a aceitação de tudo, né? Mandacaru trabalha a aceitação de tudo que a vida nos traz. E aqui incluindo a nossa família do jeito que é. Outra essência também importantíssima que ajudou muito foi Macambira, que é uma delícia, que empresta a capacidade de vivenciar a unidade. E quando a gente vivencia a unidade, a gente acessa, né, pode trazer para a manifestação o sentimento de paz interior. Né? Ela ajuda a gente a acessar essa paz interior através do equilíbrio das forças instintivas da alma. Não é isso? É o que a Mônica fala, né? O Fraternidade é o carro-chefe, né, do sistema, porque ele acaba nos possibilitando para fazermos todas as nossas transformações no amor. Sim. Né? E no amor incondicional. Aquele amor pelo prazer de amar. Né? Sim. É fantástico. É isso. E tem mais alguma coisa para você colocar Não, desse? Eu creio que é isso. Se você tiver alguma pergunta, Marli, também sobre o caso. Tranquilo, Gui. Então vamos lá, Má. Bom, esse caso veio para mim, essa mulher veio para mim há aproximadamente 2 anos, né? Na verdade, é uma moça de 48 anos hoje, na época ela tinha 46, e uma moça, uma alta executiva, casada, com 2 filhos homens, um menino de 14 anos hoje e outro de 12, né? E uma condição socioeconômica bem equilibrada, bem até alta, né? E essa moça trabalhava muito e era extremamente rígida. Ela veio me procurar, eu falo para vocês que depois dela já ter passado por vários tipos de terapia e por várias práticas, por vários médicos, e quando ela recebeu, estava fazendo todos os exames para ver se ela estava no processo de fibromialgia aos 46 anos, né? A queixa dela era muitas dores no corpo, um enrijecimento que ela falava que ela parecia, chegava a ter o gestual até de animal, porque ela amanhecia completamente dura, principalmente pés e mãos, né?
meio que em garras, e isso ia só flexibilizando conforme fosse passando o dia. Na casa dela, a queixa, não tinha queixa, era tudo muito harmônico, muito arrumadinho, tudo muito certinho. E ela estava vindo com esse diagnóstico e ela falava que ela sentia uma angústia, uma tristeza, que ela não sabia de onde vinha, que ela não tinha por que reclamar da vida, a não ser das dores, né? Que o relacionamento com os filhos e com o marido era bom, o bom dela era cada um no seu quarto, no seu canto, cuidando da sua vida, e estava tudo certo. Tudo né? arrumadinho. Tudo arrumadinho, tudo arrumadinho. Muito bem arrumadinho. A única coisa que ela estava começando a se preocupar era que o filho mais velho, quando chegava aos finais de semana, ele, na sexta-feira, ele estava sempre procurando uma casa de um amigo para ele estar no final de semana, né? E, por incrível que pareça, quem deu essa dica para ela foi uma babá, uma moça que trabalhava na casa e que falou para ela: dona fulana, a senhora percebeu que todo final de semana ele tenta fazer, ele já fica mais ou menos com a mala pronta, querendo ir embora, né? Então, mas que ela falou que isso não incomodava, enfim. E o problema central dela era as dores, esse enrijecimento e essa angústia que não sabia de onde vinha, né? E eu perguntei para ela o que ela esperava do floral, porque se ela já tinha procurado vários tratamentos que não davam resultado, né? Ela inclusive estava tomando antidepressivo. Qual era o processo? O que ela esperava do floral? Ela falou que ela esperava que o floral tirasse as dores dela, né? E que acabasse com essa angústia. E aí, falando um pouco, porque ela foi indicada para mim através de uma outra paciente minha, que era amiga dela, e ela falou: a fulana falou que era muito bom, então, e que você ia me ajudar, e aí eu vim para ver o que dá para a gente fazer, né? Muito, muito, muito rígida, inclusive a postura dela, a bolsa toda, né? Sentadinha, retinha, tal. E aí, conversando bastante, lógico que a gente, quando dá as essências e quando começa a fazer um trabalho com o paciente, a gente acaba falando para ele para que servem as flores, né? E eu tenho no meu consultório fotos de algumas flores e comecei a mostrar algumas fotos para ela, né? E as fotos que vieram na minha cabeça, em primeiro plano, foi Manacá da Serra, Lanterna do Coração e Frésia, né? Foram 3 essências que vieram de imediato, e aí eu fui colocando para ela e explicando. Dei com outras essências de outros sistemas, mas eu digo que o carro-chefe foram essas 3 essências. Porque quando eu falei para ela dessa abertura do Manacá da Serra, essa abertura para esse amor incondicional, né? Essa leveza de amar por amar. Ela falou para mim que pela primeira vez ela tinha ouvido falar do amor de uma forma diferente do que ela ouviu a vida inteira. O pai dela era muito rígido, exigia estudo, competência profissional, né, e pouca amorosidade. E aí ela começou a tomar, ela tomou por um bom tempo, né? No primeiro frasco cheguei a colocar até um emergencial e já depois de mais ou menos um mês, ela conseguiu relatar que ela estava se sentindo um pouco mais leve, né? Que as coisas, ela estava respirando e as garras estavam diminuindo. E assim foi sucessivamente, mas eu não tinha mexido ainda com a estrutura da família. Até que eu falei para ela: que tal se a gente colocasse um floral, um composto floral dentro da sua casa, né? Aí ela regalou os olhos, perguntou como isso era possível, e eu falei: olha, você não tem a cozinheira que faz a comida?
eu vou te dar um floral, uma essência, um frasquinho, pede para ela pingar dentro da água do arroz, pede para ela pingar dentro da água do macarrão, da batata, e quando ela fizer suco, né? Para os seus filhos, para o jantar, porque eles tomavam muito suco. Manda ela pingar. E ela falava, e eu não tenho que fazer nada, né? Eu falei, não, se quando ela não tiver, você quiser fazer em algum lugar, borrife. E eu vou te dar uma outra sugestão. Passe este floral na sua mão e passe ele pelo seu corpo, né? Para ele poder também te ajudar a se abrir, a se abraçar. E falei para ela de todos as essências que tinham, que compõem fraternidade. E a hora que eu falei do Manacá da Serra com a Frésia, né, que ia ajudá-la, na verdade, a Frésia entrou aí muito para, não sei se existe essa palavra, mas despetrificar um coração e um abraço. Eu lembro muito bem dessa frase que eu falei para ela. A Frésia vai vir, está neste composto para você, para despetrificar esse coração que quer amar, que quer acolher, que quer receber, né? E que ele está aí, durinho. Por isso você está endurecida do lado de fora. E ela ficou encantada com a fala que eu tive, meia desacreditada, mas assim, os olhos dela regalaram, ela falou, mas como floral faz isso? Explicando, nós conversando, e aí ela começou a fazer todo esse processo. O primeiro mês, de verdade, ela falou para mim que nos finais de semana que a empregada que cozinhava não estava, ela não fazia nada, ela deixava o final de semana. Ah, Maria, não faz mal que pula no final de semana, né? Eu falei, não tem problema nenhum, né? Seria melhor que continuasse. Mas, e aí, mesmo sendo só a empregada, a moça que cozinhava, que fazia esse movimento, já no primeiro mês ela começou a sentir uma diferença entre os filhos, né? Ou seja, um já estando dentro do quarto do outro, conversando, jogando um videogame. E ela falou, nossa, eu peguei fulaninho dentro do quarto do outro e os dois estavam no maior papo, eu nem entrei. Porque na casa dela, ela falava que era cada um no seu canto, inclusive a interação. A vida sexual dela com o marido já era uma vida bem ruim, né? Ela falava, de vez em quando a gente tal, mas eu não sinto falta, ele também, e está tudo certo. Então tinha um afastamento muito grande. Aí eles tiveram uma viagem, eles viajavam muito, e eles foram viajar, e ela falou, pela primeira vez eu senti os meus filhos mais próximos. O meu marido pegou na minha mão durante uma ida a um restaurante, e os meus filhos estavam atrás, e eu vi os dois conversando. Quando ela falou isso para mim, as lágrimas dela estavam rolando. Ela falou, as dores do meu corpo continuam, mas eu não estou mais atacando. Foi exatamente essa palavra que ela falou, né? Dessa coisa das garras que ela tinha, e ela começou a abraçar os filhos, ela começou a abraçar o marido, fazer afago, né? Na cabeça, enfim. E aí, hoje ela não está mais no Brasil, eles viajaram, eu falo com ela, faço consulta por Skype, e ela fala para mim que ela sente falta, às vezes, do Manacá, do Fraternidade, da Frésia. Ela falou desse envolvimento todo. Ela mora na Austrália, e ela falou, eu tenho dificuldade de ter aqui. Então, quando ela vem, ou quando vai alguém para lá, leva de baldes para ela,
né? Sim. Porque ela fala, eu estou fora do meu país, mas acolhida no coração pela minha família. E é essa Muito legal, né, diferença Mar? deles. Então, assim, fraternidade é fantástico. É. Não tenho o que falar, né? É o grande... Eu falo que Maria, quando fez esse composto, com certeza ela estava num momento de plenitude muito e de abertura muito grande, né? Sim. De receptividade. Acolher o outro, se doar para o outro incondicionalmente, de uma maneira solta, livre e participar, né? Eu acho fantástico. Nosso agradecimento à Maria e à fraternidade, né? Nossa Senhora! Com tantas oportunidades que a gente tem de estar trazendo isso que todo ser humano quer, né? Amar e ser amado. E expressar esse amor. Né? Porque a fraternidade traz essa possibilidade de a gente expressar a forma como a gente ama, sair da hostilidade, né? Enfim. E é interessante, né, Mo e Gui, como nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, como está sendo utilizado pelas pessoas, eu falo que, de uma forma ou de outra, nós estamos aspergindo fraternidade para o mundo, né? Nós temos que aspergir, porque tudo isso que a gente está tendo de trocas, de doações, de pessoas que estão se ajudando mutuamente, apesar da dor, né? Com certeza vão ter corações melhores, corações mais abertos, né? E acho Esse que momento também da gente precisa mesmo de fraternidade, porque o que o mundo está passando, um dos caminhos é esse, buscar harmonia na célula máter da sociedade, que é a família, né? Principalmente. E por falar em célula máter, né, só para a gente finalizando, a gente precisa dar uma ressalva aqui para a grande essência desse sistema, que para mim é a essência que abre o sistema desse, né, aquela coisa de abrir o sistema desse composto, que é a paineira, né? Exatamente o que a Gui falou, que vai trazer a possibilidade da gente sintonizar os grandes, né, o grande aspecto da mãe cósmica, né? Que vai trazer, favorecer vínculo nutridor, com amor, aconchego, proteção. Então, a paineira, acolhimento, ela vem e traz essa possibilidade de eu ancorar o espaço da minha grande mãe nutridora para eu poder doar para o outro, né? Se a gente não tiver com a nossa grande mãe nutridora acolhida, aconchegada, a gente vai ficar que nem a cliente da Mali, meio com garras, né, se defendendo do outro. Então, assim, paineira, em primeiro lugar, o nosso agradecimento, Maria Grilo, por ter achado paineira na vida de todos nós. Paineira é a nossa grande mãe, né? O Com nosso certeza. grande polo. É o carro-chefe do sistema Filhas de Gaia. Paineira, para mim, é o carro-chefe. Como essência individual e composto, para mim, o carro-chefe é fraternidade. Essas duas é a base que a gente precisa para poder dar continuidade ao processo de autoconhecimento. E o Manacá, né, Gui, para abrir o sistema. Né? Eu vejo o Manacá, eu gosto muito do Manacá, é uma essência que eu uso muito, porque no próprio gestual da flor, né? Toda a transformação que a flor passa, né? Sim. Nascendo do roxo, lilás, rosa, até chegar ao branco. Então, mostra aí o trabalho de desenvolvimento, de crescimento do ser humano, né? De evolução. Né? A gente vai passando e numa coisa amorosa, harmônica, até pelas cores. Né? A cor do Manacá, no centro, que seria do lilás ao branco, no centro tem o rosa do cardíaco, que no momento que ela atinge o cardíaco, ela fica branca. Né? Então, é uma flor fantástica. Né? O branco unifica
né? Esse amor, todos essas Exatamente. fases, essas formas de amar, unifica tudo no cardíaco. Tudo no cardíaco. E E ela fraternidade trabalha empresta, no cardíaco. e ela empresta essa capacidade que a gente tem, né? Ela ajuda a gente a acessar essa capacidade de fazer essas transformações, se abrir para trazer o amor, né? Sim. E expressar e manifestar esse amor. É maravilhoso. Então, acho que nesse momento de pandemia, né? Fraternidade em todos os lados. Fraternidade, né, para o planeta Terra, né? Que eu acho que a gente vai conseguir passar por tudo isso de uma maneira muito mais amorosa, gentil, generosa, né? Com certeza. E receptiva, né, Mônica? E receptiva, sem dúvida. Eu acho que nesse momento a fraternidade também ajuda até a nós a recebermos esta pandemia de uma forma amorosa para que ela não seja tão agressiva. Com certeza. Né? Então, Então, bom, é isso, meninas. Mais alguma coisa ou a gente pode finalizar? se deixar, a gente vai falar de fraternidade amanhã toda, de domingo chuvoso. Com certeza. Com certeza. Mas não queremos cansar ninguém, não é verdade? Exato, exato. Essa sempre foi a nossa preocupação. Vamos ficar falando, daqui a pouco chega na hora do almoço, o povo tem que almoçar, a gente está falando aqui ainda. Então, Gui Mali, obrigada de estar participando com esse grupo tão legal, né? Que é esse grupo das gestoras do Sistema Filhos de Gaia, né? E boa semana para todo mundo, boa semana para todos, né? E que a fraternidade traga para a gente a possibilidade da gente vivenciar isso, né? Na verdade da própria fraternidade, ok? Eu que agradeço, Mônica, eu que agradeço, Maria Grilo, pela oportunidade. É uma honra estar aqui, nesse espaço, falando do assunto que eu mais amo na vida, né? Só não amo mais que a mim mesma. Mas floral é uma das coisas que eu mais amo na vida. E podendo compartilhar, né? Desses casos e da fala e da nossa experiência com esse composto maravilhoso. Um bom dia para todos. Bom dia. Mônica, obrigada por esse convite, né? Obrigada por Gui, por a gente poder estar nesse momento juntas, né? De uma forma diferente. Vai ser muito legal. Minha gratidão a Maria Grilo. Eu falo que Maria Grilo, para mim, acabou sendo, dentro da terapia floral, uma referência, até para que eu mudasse muito alguns conceitos que eu tinha do entendimento do trabalho das essências florais. Considero Maria Grilo uma grande mestra. Minha gratidão, me sinto muito honrada em ter sido convidada pela Mônica e por ela para estar aqui. Agradeço a todos que ficaram aí assistindo essa live em pleno domingo de manhã e vamos espalhar fraternidade para o mundo em todos os momentos da nossa vida, né? É isso. Minha gratidão a vocês todas. E é isso, um excelente domingo para todos. Um beijo para todos, bom domingo. Beijos. Beijo.